Rapaz, nós estamos precisando entender certos fenômenos. Eu vou mostrar logo o vídeo, enquanto isso eu falo em cima dele. Aperta o play. Vamos lá. Olha só isso aí, olha o que está acontecendo. O que é isso, Caio? É uma igreja evangélica, pentecostal, tá. neopentecostal. E eles agora, vigília nessas igrejas é isso aí, ó. Isso é um fenômeno de catarse coletiva, induzida por esse tipo de batida techno, não é? Ó, o ritmo. Isso acontece da África às boates de Miami e às igrejas neopentecostais nos vigilhões. Agora, a pergunta em casa é a seguinte: por que as pessoas vão a isso? Bom, número um, elas, não conhecendo o espírito do Evangelho nem do Novo Testamento, elas recebem a orientação de qualquer um com o microfone na mão, falando em nome de Jesus, como sendo palavra de Deus a ser praticada. Então a maioria dessas pessoas nunca leu nada sobre Jesus. Tudo que elas sabem é o nome e o que os caras do microfone falam. Isso é Deus para elas, isso é Cristo, isso é Evangelho, isso é tudo. Então o que quer que se diga é o que se fará. Segundo fenômeno, segunda coisa, essas pessoas, a maioria delas, tiveram um berço tanto cultural, alimentado pelo samba, pelo pagode, pelo funk, dependendo da idade, quanto também tiveram berços culturais religiosos, alimentado pelas religiões africanas, afro-ameríndias, que são religiões de transe, religião de catarse, de se jogar no chão e tremer. São religiões de suspensões de consciência, todas induzidas pelo fenômeno musical, seja o tambor. O ritmo tem que fazer a indução do transe para as pessoas. Além do que, do ponto de vista psicológico, isso aí funciona como uma catarse. A vida dessas pessoas é desgraçada. São brasileiros. Ponto de ônibus, horas, dentro de ônibus cheios de calor, de arroxo, de acocho. O salário está atrasado, não recebem, muitos desempregados, abandonados, marido bêbado, apanha em casa. Só Deus sabe a calamidade dessas pessoinhas aí no cotidiano delas. Então elas vão para um lugar como esse para literalmente terem um hiato de consciência. Tem gente que chega aí para tentar esquecer. Se rolar um desmaio, você sempre levanta de um desmaio com uma sensação de que alguma coisa foi lavada. Que algo melhorou. Melhorou. É como anestesia. Quando você sai da anestesia, parece que deram uma lavada em alguma coisa. A catarse tem esse fenômeno, o desmaio, o transe, produz o mesmo fenômeno, tudo de natureza psicológica. Apenas. Não tem nada a ver, claro, com culto a Deus, nem com o Evangelho. Eles estão aí pensando que isso é alguma forma de culto a Deus. Mas isso é apenas um fenômeno psíquico, profundamente básico, animal na sua expressão e não solucionador de qualquer que seja o drama real. Mas é fuga, é fantasia, é evasão, é uma cachaça, é um êxtase de sexta-feira à noite, é uma morfina na veia, é um alíviozinho. Depois a pessoa não consegue explicar, mas, por exemplo, a histeria que está sendo manifesta aí. Tem um monte de energia sexual sendo vazada também, de gente que está frustrada com o cara que pegou e foi embora e não ficou com ela. Essa agonia. Se joga ali no chão, no desespero, se der 2 minutos de apagão naquele trimelique angustiado, já levanta dali com uma sensação de que alguma coisa foi tirada dela. Na linguagem do Velho Testamento e do Novo também em Hebreus, são sacrifícios de touros e de bodes, são paliativos.
São reuniões paliativas. Do ponto de vista do Novo Testamento, são pavorosas. Do ponto de vista de uma análise apenas do fenômeno sociológico, antropológico e psicológico, coletivo, você entende a fenomenologia. E lamenta que isso tudo seja feito em nome de Deus e em nome de Jesus, porque se fosse evangelho sendo ensinado por gente que conhecesse Deus e o evangelho, a cura seria profunda e completa. E aí é um paliativo, depois de paliativo, todo mundo vai ficando cada vez mais alienado, cada vez mais dependente do ídolo mudo, da não sensorialidade, do desmaio, do apagão, do surto, para de semana em semana ter um alívio, um pequeno alívio, de modo que eu olho para as pessoas com total misericórdia e olho para esses indutores do fenômeno, que é aquele carinha com o microfone ali, claro, o DJ pastor dessa coisa, dessa indução, que é feita em nome do Espírito Santo, como se fosse coisa de Deus. Olho para ele dizendo, você vai ter que dar conta disso, a menos que você seja tão ignorante quanto esses caras aí. Mas dificilmente o é. Porque quem fica com o dinheiro no fim da reunião é ele. Quem organiza a reunião é ele. Quem precisa que a reunião aconteça para ter dinheiro no fim da semana é ele. Portanto, ele não é isento. Agora, o povo, coitado, está buscando um alívio. O povo está dizendo, pelo menos eu não estou fumando crack, não estou cheirando pó, não estou tomando metanfetamina, não estou numa rave mundana, como eles costumam dizer, tomando êxtase. Então eu estou aqui, eu estou tremendo todo, mas foi o Espírito Santo que me fez tremer. E esse é o fenômeno. E quando você olhar para ele, na maioria das vezes, perceba esses elementos que você vai ver que eles estão todos lá. Presentes. Especialmente quando você se dá o trabalho de conhecer as vidinhas das pessoas presentes, os seus dramas pessoais, as suas imensas aflições, e como há esse histrionismo, essa chance de histeria coletiva que elas têm, funciona dentro delas como um paliativo de alívio rápido, mas dá uma resfolegada, dá um pequeno apagão, dá uma descontinuada na tragédia da existência de muitas dessas pessoas. Então, se seu pai é assim, se sua mãe, se você conhece gente assim, saiba, evangelho não é mesmo, jamais foi nem será. Mas tente olhar com a compaixão a partir desses elementos que eu estou lhe dando minimamente para pensar, e observe o que está por trás da vida dessas pessoas. É muita dor, é muita falta de oportunidade, é muita ignorância. Fica feio é quando a gente vê gente que não está nessa condição de desgraça, de miséria, de desemprego, nem de nada disso. Gente classe média alta, gente que estudou, gente que sabe das coisas entrando nessa, aí são indesculpáveis. E quando a pessoa confunde, Caio, a catarse, né, com a manifestação espiritual, aí é que ela adoece verdadeiro. Direito, totalmente. Aí acabou para ela. Porque a maioria dessas pessoas estão ali dizendo justamente isso, foi o Espírito Santo que fez isso em mim. Aí Deus se transforma em arrepio, em transe, em desmaio. E aonde quer que não haja essas realidades mudas, porém de sentidos epidérmicos ou de apagamentos psicológicos, aonde quer que isso não esteja presente, Deus também não está presente. Então, para Deus estar presente, o cara tem que surtar sempre. Aí já se cria um outro problema, é o surto programado. É o cara que diz, não, eu não posso ficar sem Deus esse fim de semana, eu vou surtar de qualquer jeito. Aí tem gente ali naquelas imagens que estava tendo transes
psíquicos. E já tem gente ali tendo transes só autodeliberados, porque diz, eu não vou sair daqui sem a minha caída, sem a minha chance de tremer, de balançar as pernas, de sacudir a calcinha para onde eu quiser, porque é a minha hora de libertação. Às vezes é uma mulher que apanha em casa do marido, mas vai lá, se joga no chão em nome do Espírito Santo e levanta as pernas e roda para tudo que é lado. Tudo mecanismo de compensação. É verdade. E o povo fica impressionado, dizendo, houve um grande derramamento do Espírito Santo. Houve um grande ajuntamento de gente necessitada de histeria, de catarse e de manifestação das suas repressões e jamais expressas, jamais manifestas, das suas angústias sem lugar de manifestação. Ou seja, são pessoas que vão aí para manifestar o que as entulha, o que dentro delas está socado como agonia frustrada de existir. Vão lá para ter aquela chance daquele vômito, em nome de Deus. Isso é muito sério para a alma humana, né, cara? Muito. E as consequências, quando você vai fazendo em nome de Deus, ou do diabo, ou seja lá do que for, vão ficando cada vez mais profundas. E são paralisantes para o pensamento, para o desenvolvimento mental, para tudo. Caio, pensa nisso. Quando foi que você notou na sua história que você deveria insurgir veementemente contra isso? Muito cedo, ainda em Manaus. Você já observava essa tendência? Não, já tinha gente muito doida quando eu me converti. Já contei aqui do Ivo Silva, lá em Manaus, e depois dos que o sucederam, enquanto eu fui pastor em Manaus, até 1981, eu bati de frente numa era pré-Macedo, ainda não tinha isso, mas já tinham os Macedos fazendo coisas iguais. O Macedo foi uma visão maior e uma ousadia maior nessa visão maior, mas ele não inaugurou uma era, não inaugurou mesmo. A Igreja Quadrangular já fazia coisas semelhantes e figuras independentes, como esse Ivo Silva de Minas Gerais, que foi para o Amazonas e fez todas as porcarias do mundo. E eu bati de frente, mas bati de frente mesmo. Hoje eu confronto, naquele tempo não. Eu encontrei com um bicho no banco, pedi a Deus graça para não atropelá-lo. Uma multidão inteira viu a confrontação, tá cheio de gente viva de Manaus me assistindo aqui, que sabe da história. O próprio gerente do banco, o Luiz Caldeira, estava lá em pé pálido, que lembra muito bem do embate, o banco inteiro calado. E eu dei uma dura no cara, ele tinha uns 45 anos, eu tinha 20. Dele uma dura nele, tão violenta que ele caiu pálido num sofá, assim, falou, assim eu tô morrendo. Digo, olha, arrependa-se antes de acontecer. Porque senão, meu amigo, o destino não é bom. Você está fazendo com esse povo todo em nome de Jesus. Então eu nunca estive noutra, Braulio. Claro. Nunca deixei de ver isso. Nunca. Surtiu efeito o que você falou para ele? Esse cara, acabou que a federal pegou ele, deu-lhe uma surra violenta. Ixi. E ele saiu fugido, depois voltou, vendeu a igreja com 5 mil membros e porteira fechada, e a Igreja Quadrangular comprou. Aí ele, ó. E ele foi embora para Belo Horizonte. E Belo Horizonte está cheio de gente que o conhece. Não estou falando de ninguém que seja um fantasma. Vem IVTV, o canal é você.